Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Gelson Negrão, estaremos juntos na próxima hora. É um prazer recebê-los. O Fórum Desenvolve Londrina, através dos representantes das entidades membros, agradece a presença de todos vocês. Apresentamos hoje um dos nossos trabalhos realizados em 2025, o 19º Caderno de Estudo com o tema PIB per capita e o futuro de Londrina, estratégias de governança para elevar renda e qualidade de vida. Nesse momento, nós queremos agradecer às autoridades, aos parceiros presentes neste evento. Registramos secretário municipal da Fazenda, Éder Alexandre Pires, secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Altair Silva e Souza, secretário municipal de Planejamento, Marcos Rambalducci, reitora da Universidade Pitágoras Unopara Anguera, Flávia Pelissani, vice-reitor da Universidade Estadual de Londrina, professor doutor Ayrton José Petris. Registramos também André Trindade, representando neste ato o senador Sérgio Moro, assessor parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Rauli e de Nelson Alves, Alexandre Fujita, representando o deputado Jairo Tamura. Registramos também a presença do assessor parlamentar Ednei Reis, representando o vereador Antônio Amaral. Jean Carlos Braga, assessor de gabinete da vereadora Flávia Cabral. Daniele Kemer Janene, chefe de gabinete da vereadora Michele Tomazini. Registramos também a presença de representantes dos nossos patrocinadores. Ari Sudan, diretor da Tamarana Tecnologia Ambiental, Gelson Negrão, CBN Londrina, Jorge Hiraiwa, presidente do Conselho do Sicoob Ouro Verde, Janaína de Jesus Virgínio, Sicredi Dexis. Registramos também a presença de Lúcio Camigi, do Consystem e TI Paraná, Maurício Chiesa Carvalho, presidente do Sindimetal, Marcos Dantas de Oliveira, presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, CEAL, Nicolás Merria, presidente do Grupo Folha, Ricardo Reusler, superintendente da Unimed Londrina, Rogério Martins, diretor executivo da TCGL, Rubens Negrão, superintendente do SEBRAE Regional Londrina, Estefânio Mitamura, representando o Sinduscom, e registramos também as presenças de Vera Antunes, presidente da ACIL, a nossa Associação Comercial e Industrial de Londrina, Tânia Rara, gerente de marketing do Boulevard Shopping, representante da Unifil, e este que vos fala representando a Rádio CBN. Em nome dos nossos representantes, um agradecimento a todos os presentes. Viabilizar trabalhos como o que hoje nós finalizamos só tem sido possível graças à parceria de empresas e instituições que acreditam na importância de um planejamento para o futuro de Londrina. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Yoshi Construtora, a Abratic, Associação Brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina, a AML, Associação Médica de Londrina, a casa que mais uma vez nos recebe, Boulevard Londrina Shopping, CBN Londrina, CEAL, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, a Companhia Cacique de Café Solúvel, Consystem Consultoria e Sistemas, Grupo Folha de Comunicação, Grupo Midiograf, Grupo Mufato, Integrada Cooperativa Agroindustrial, PADO, Plaenge Construtora, Real Investor, RPC TV Globo, Sebrae Paraná, Sicoob Ouro Verde, Sicredi Dexis, Sindimetal Norte Paraná, Sinduscom Paraná Norte, Cisprime Norte do Paraná, Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Sociedade Rural do Paraná, Tamarana Tecnologia Ambiental, TCGL, Transporte Coletivo Grande Londrina, TI Paraná, Unifil, Unimed Londrina e Viação Garcia. Agradecemos também o apoio da Alea Comunicação, da CRCom,
Ponto Com Contabilidade e SPB Comunicação. Senhoras e senhores, eu peço uma salva de palmas aos nossos parceiros e patrocinadores. Para dar as boas-vindas a todos os presentes, quero convidar agora para fazer uso da palavra, presidente do Fórum Desenvolve Londrina, Ângelo Pamplona. Presidente, por favor. Bom dia. Agradeço a presença de todos. E, Gelson, apesar da sua situação, aí só com 75% aí do corpo funcionando, agradeço a sua presença, agradeço aqui a sua boa vontade de estar aqui conosco, né? Uma informação que a gente sempre gosta de passar quando a gente tem alguns eventos. Todos aqui do Fórum, nós somos voluntários, então nós não temos ninguém aqui remunerado, todo mundo faz um trabalho aí de dedicação e de entrega para a sociedade de Londrina, para a nossa grande cidade. É uma satisfação de estarmos reunidos nesse momento, que é um momento que é ao mesmo tempo de reflexão e compromisso com o futuro de Londrina. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Associação Médica, que gentilmente cede as suas instalações para as reuniões do Fórum e para esse evento. Agradecer ao Sebrae, que é um grande parceiro do Fórum, que sempre conosco aqui, nos mentorando, nos conduzindo e participando com a gente, trazendo muita evolução, muito conteúdo para o nosso Fórum. Agradecer também todas as entidades que compõem o Fórum, conforme o Gelson nominou, e membros fundadores e efetivos do Fórum que estão aqui conosco. O nosso agradecimento às empresas patrocinadoras, às entidades apoiadoras e à diretoria do Fórum. As empresas patrocinadoras, entidades apoiadoras, nosso muito obrigado de coração, porque a gente tem vocês como grandes parceiros e vocês promovem a atividade do Fórum, que o Fórum continue sempre dessa forma como a gente vem entregando os nossos estudos para a sociedade de Londrina. Aos palestrantes que contribuíram para o conteúdo desse estudo, o nosso muito obrigado. Tem vários deles aqui hoje. Aos membros da comissão de estudos que se dedicaram à elaboração do conteúdo. É um trabalho gigante que essa comissão faz, que é realizado por essa comissão. E eu peço para essa comissão que trabalhou, gente, novembro, dezembro e janeiro, para entregar esse conteúdo. Eu peço a toda essa comissão e a todos os integrantes do Fórum que participaram da elaboração desse caderno, uma salva de palmas a eles. O Fórum Desenvolve Londrina é, acima de tudo, um espaço de convergência, um espaço onde diferentes visões se encontram, do setor produtivo, do poder público, da academia e da sociedade civil, para pensar a cidade de forma estratégica e a longo prazo. O Fórum, ao longo dos seus 20 anos, tem buscado cumprir um papel muito claro, qualificar o debate sobre o desenvolvimento de Londrina e região, antecipar temas relevantes, sustentar agendas importantes e contribuir para que boas ideias não se percam no tempo. Porque desenvolvimento não se faz com ações isoladas, mas com continuidade e com direção. Todos os anos, o Fórum escolhe um tema central. A partir dele, mobiliza especialistas, analisa experiências de outras cidades e constrói propostas. É um trabalho baseado na escuta, na construção coletiva e, sobretudo, no compromisso com o interesse público. Em 2025, escolhemos tratar-se de um tema essencial, o PIB per capita de Londrina. Escolhemos esse tema porque ele nos leva a uma pergunta fundamental: que tipo de desenvolvimento queremos para a nossa cidade? O PIB per capita, por si só, é um número, mas, na prática, ele traduz algo muito maior: a capacidade de uma cidade gerar renda, oportunidades e qualidades de vida para a sua população. Ele revela, em última instância, a qualidade das escolhas que fazemos ao longo do tempo. E é exatamente nesse ponto que o Fórum se posiciona, não como um executor, nem como um substituto das instituições, mas como um espaço de articulação, de reflexão qualificada e de construção de caminhos. Um espaço que ajuda a alinhar visões e dar consistência
as decisões que a cidade precisa tomar. O caderno que hoje apresentamos é o resultado desse esforço coletivo. Ele reúne diagnósticos, experiências e propostas que apontam caminhos concretos para que Londrina avance para um novo patamar de desenvolvimento. Mais do que um documento, esse caderno é um convite à reflexão, à convergência e à ação, que ele possa contribuir para as decisões mais consistentes, para agendas mais duradouras e para uma Londrina mais próspera, mais justa e preparada para o futuro. Eu participei recentemente de um evento na prefeitura, onde foi entregue um projeto para a taxway da nossa cidade, que é um dos gargalos que nós temos no aeroporto. E o empresário Alphonse Gardman, que é um dos patrocinadores aqui do fórum, no discurso dele, ele colocou uma frase que me chamou a atenção. Eu vou replicar a frase aqui, que é de autoria do Alphonse Gardman. Que cada um de nós, dentro de suas possibilidades, participe da construção de uma cidade cada vez melhor. O progresso não nasce apenas de grandes obras, mas da soma de responsabilidades assumida com o espírito coletivo. É isso que nós fazemos aqui no Fórum, né? Nós temos esse lado de trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade. E, ao longo dos 20 anos, o Fórum fez isso muito bem. Nós entregamos vários estudos que são necessários para o desenvolvimento de nossa cidade. Estão aí, junto ao poder público, junto à sociedade civil organizada. Nós temos o nosso site. No nosso site tem todos os estudos. Tem um BI que foi entregue no ano passado, que tem ali compilado todos os dados. Então, é isso, gente. Essa que é a nosso evento de hoje. Entregar mais um estudo para a cidade de Londrina, para que a gente possa ter uma cidade mais pujante, mais com crescimento mais igual, população que tem aí baixa renda que consiga receber mais recursos para ter uma vida melhor. Como uma sociedade vai bem por todos, todos vão bem juntos. Muito obrigado a todos. Improvisei uma bicicletinha. Obrigado, presidente. É um privilégio poder estar aqui. Qualquer esforço vale a pena se a gente pode ser útil à causa, ao território. Obrigado, presidente, mais uma vez. Agora nós teremos um momento muito especial. O Fórum Desenvolve Londrina prestará uma homenagem a Paulo Varela Sendim, membro fundador do Fórum, recém-falecido. Quem conduzirá esta homenagem é o membro do Fórum, Florindo Dalberto, a quem solicitamos que venha até aqui. Florindo, por gentileza. Quero convidar também para vir ao palco a família do Sendim, aqui presente, a sua filha Lília Sendim e o filho Jean Sendim, com a nora Laiane Sendim. E o presidente do Fórum, Ângelo Pamplona, por gentileza, queira voltar também. Florindo, por gentileza, a palavra é sua. Bom dia, bem-vinda. Obrigado, Gelson. Bom dia a todos. Queria saudar todos os presentes, em nome da delegação da entidade que eu represento aqui, nosso presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, Renato Arantes, nossa diretora Silvana Leandrin, e o nosso quase sócio honorário Maurício Sacani, que é membro do Fórum, também é engenheiro agrônomo, além do Jorge Iraiva, que está também aqui, nosso colega da agronomia. Então, bem-vindo a todos, em nome dessas pessoas que eu mencionei, porque o cerimonial, por alguma razão, deixou passar batido aí. Momento especial, disse o Gelson aqui, realmente muito especial. Família do Paulo Sendim, quero saudar vocês, Jean e a Laiane, a filha Lilian, meu abraço a Ivan, o outro filho do Sendim, e que a Lina, nossa querida Lina, tenha seus momentos de vida lá em Uberlândia, onde ela está agora, sendo bem cuidada, bem tratada. O Sendim largou tudo que ele fazia, todo mundo aqui lembra dele, a dedicação, para se dedicar integralmente a cuidar da esposa, e assim quer o nosso Deus, né? Nós não entendemos os desígnios de Deus, né? Então, foi ele antes, nos deixou, mas deixou um legado, que nós vamos tratar disso aqui nesse momento.
como disse, é um momento de emoção, e eu estou emocionado porque eu sou talvez um dos responsáveis pela vinda do Sendim aqui em Londrina. Na década de 70, nós estávamos no início do projeto do IAPAR, só que aquela coisa de que forjou Londrina, primeiro os pioneiros que fizeram um ciclo rapidíssimo a construção da Londrina, capital mundial do café. Depois, coisas que aconteceram assim, tipo fazer o Lago Igapó e chamar aqui o Prestes Maia, né, para criar os Vales Verdes que temos hoje. Pura ousadia. Depois da década de 70, implantar aqui o IAPAR, trazer a Embrapa, criar o UEL, ou seja, capital humano que começou a vir para cá. E naquela leva de chegada de capital humano, o Sendim foi um deles e que marcou presença aqui nesses anos todos em nossa cidade. Nós estávamos iniciando o projeto do IAPAR, mas assim, aqui vai ser uma inovação diferente. A pesquisa aqui vai ter que ter um viés da economia, a tecnologia tem que criar desenvolvimento, tem que ser efetiva, tem que pensar também não só na tecnologia agronômica em si, mas também no que ela representa na economia, na relação das pessoas. E vamos ter aqui uma área de socioeconomia. E onde é que tinha, alguém indicou uma pessoa que estava lá, um agrônomo recém-formado, estava lá no Instituto de Economia Agrícola em São Paulo, e traz aqui essa pessoa. Nós estávamos ali na sede provisória, o IAPAR da sede estava sendo construído aqui na rodovia ainda, nós estávamos na sede provisória aqui na Avenida Rio de Janeiro, onde hoje é um restaurante, era a casa do Coleto, um líder da cafeicultura na época aqui, e lá veio o Sendim para cá, como parte desse capital humano que aqui chegou e realmente marcou presença. E hoje, pela primeira vez, o nosso caderno abriu um espaço para perenizar aqui uma memória, um legado, aquilo que o Sendim nos deixou. Então, nesse caderno, pela primeira vez, um caderno do Fórum traz aqui uma homenagem póstuma a um seu membro, o Paulo Varela Sendim, aqui representado por esses familiares. E o que vai ficar, essa homenagem é isso, é o texto que está aqui perenizado, né, que eles vão receber escrito, e no nosso coração, nas nossas almas, que vai ficar aquilo que o Sendim representou. E esse texto é aberto com uma frase que é a essência do que o Sendim foi. Essa frase representa o que o Paulo Varela Sendim fez aqui e desempenhou aqui nesses anos todos. A frase que abre esse texto é a seguinte: Paulo Varela Sendim, 1944-2025. Abre aspas. Desenvolvimento se constrói quando o conhecimento encontra propósito e as pessoas caminham juntas. Quem conheceu o Sendim sabe que essa frase é o Sendim, e nós somos o Sendim com essa frase. O Sendim foi o membro fundador e atuante aqui do Fórum Desenvolve Londrina. Ele deixou um legado inspirador, construído a partir da sua dedicação permanente à aproximação entre ciência, tecnologia e sociedade. Pesquisador por formação, gestor público por vocação e empreendedor cívico por convicção, foi uma das figuras mais consistentes na consolidação do pensamento estratégico que orienta o debate sobre o desenvolvimento econômico sustentável de Londrina. Engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, radicou-se em Londrina na década de 70, como eu disse, em 1974, para atuar aqui no nosso IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, onde trabalhou até 2001, com destaque na área de planejamento institucional e no enfoque sistêmico para a pesquisa agrícola. Desde então, a sua trajetória passou a se confundir com a própria construção do ecossistema de inovação da cidade, sempre pautada por visão sistêmica, cooperação institucional e compromisso a longo prazo. Sendim manteve participação ativa em praticamente todas as instâncias relevantes ligadas à inovação, à ciência, à tecnologia e ao desenvolvimento econômico local. Atuou na Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e região, a ADETEC. Lembra a ADETEC, gente, que teve um papel fundamental aqui para construir o pensamento dessa, que hoje está aqui presente, consolidado,
né, realizados nas governanças dos ecossistemas de inovação de Londrina, que nasceu lá na década de 90 com a DETEC, e o Sendin estava lá, participando, presente, ativo. Desde 95, foi membro e primeiro secretário do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Exerceu a vice-presidência institucional do Londrina Convention Visitors Bureau. Integrou a diretoria da Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina e foi o representante dessa associação aqui no Fórum por muitos e muitos anos. E teve um papel destacado nas governanças dos ecossistemas de inovação de Londrina, como eu disse, especialmente nas áreas do agronegócio, o AgroVale, e da saúde, ao Grupo Salos. E aqui no Fórum Desenvolve Londrina, do qual participou desde a fundação em 2005, foi secretário e um defensor incansável do planejamento estratégico como instrumento permanente de desenvolvimento. Sustentava com serenidade e firmeza que crescer só faz sentido quando o desenvolvimento se traduz em produtividade, valor agregado, renda e qualidade de vida. Princípios que dialogam diretamente com o tema de estudo do Fórum 2025, o PIB per capita de Londrina. Sua atuação extrapolou o âmbito local. Claro, era um pensador, era uma pessoa do mundo. Como consultor em gestão da inovação e agronegócio, colaborou com instituições como a FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia, CGE, Fundação Araucária e Fundação Joaquim Nabuco, participando de estudos estratégicos voltados à formulação de políticas públicas em nível estadual e federal. Agora, mais do que cargos e realizações, Paulo Varela Sendin deixa uma marca profundamente humana, gentleman no trato, generoso no compartilhamento do conhecimento e atento à formação das pessoas, foi mentor e referência para gerações de profissionais, pesquisadores e gestores públicos. Seu legado permanece vivo nas instituições que ajudou a fortalecer, nas agendas estratégicas que sustentou ao longo do tempo e, sobretudo, nas pessoas que seguem multiplicando os seus ensinamentos. A homenagem do Fórum Desenvolve Londrina é o reconhecimento a uma vida dedicada ao interesse público, à inovação com propósito e a crença de que o desenvolvimento é, antes de tudo, uma construção coletiva. Viva o Paulo Varela Sendin, viva a sua vida no céu. Viva! Obrigado pelas suas palavras. Florindo, eu peço, por gentileza, para que todos permaneçam no palco. O Fórum entregará agora a cada representante da família do Sendin um exemplar do caderno de estudos que o Florindo acabou de ler. Presidente Florindo, por gentileza, que não repassar. A família vai receber uma parte desse texto escrita aqui, o caderno onde ele está na íntegra, perenizando essa homenagem, e aqui, nessa síntese, está escrito assim: Paulo Varela Sendin, membro fundador do Fórum Desenvolve Londrina. Com afeto, homenageamos Paulo Varela Sendin, cuja presença generosa, visão estratégica e compromisso com o interesse público marcaram profundamente nossa trajetória coletiva. Engenheiro agrônomo, pesquisador e articulador incansável, dedicou sua vida a aproximar ciência, inovação e pessoas, contribuindo de forma decisiva para o pensamento e as iniciativas de desenvolvimento de Londrina. Seu legado permanece vivo nas instituições que ajudou a fortalecer e em todos nós que seguimos inspirados por seu exemplo. Fórum Desenvolve Londrina, 2025. Por gentileza, Florindo, pode se posicionar também para a gente fazer a foto oficial. Senhoras e senhores, eu peço mais uma vez uma salva de palmas aos representantes da família.
Lembrando a todos que o caderno, o trabalho estará disponível, obviamente, na saída do evento, e todos aqueles que necessitarem de exemplares extras, nos ajudem na missão de divulgar esse trabalho. Ele é um documento precioso demais, de enormes reflexões. Eu agradeço as palavras, as homenagens e o reconhecimento. O nosso pai sempre teve muito, muito orgulho do trabalho que ele desenvolveu aqui no Fórum. Ele ensinou a gente também a respeito do espírito público, a respeito do serviço para as pessoas. E ele sim, sempre acreditou que a vida de cada pessoa pode ser impactada por mudanças no ambiente onde essas pessoas estão. E ele sempre nos ensinou o valor de amar as pessoas e se apaixonar por elas, para que elas tivessem uma vida melhor. A gente agradece muito e se sente muito honrado por esse momento. Obrigada. Obrigado, Florindo. Obrigado, presidente. Obrigado aos representantes da família. Esse cerimonial quer fazer uma correção. Marcos Gimenez, presidente do Sindimetal, também está conosco. O engenheiro Sandro de Nóbrega, novo presidente do Sinduscom Paraná Norte, também está conosco. E o vereador Antônio Amaral, também conosco nessa manhã. Muito obrigado à presença de todos vocês. Obrigado, Florindo, e a família, mais uma vez. E dando continuidade à cerimônia de entrega do estudo Fórum Desenvolve Londrina, eu quero convidar agora a professora Graça Maria Simões Luz Neto, membro efetiva da entidade, que fará a apresentação do 19º caderno de estudo com o tema PIB per capita e o futuro de Londrina, estratégias e governança para elevar renda e qualidade de vida. Professora, venha para cá, por gentileza. Bom dia a todos. É uma honra muito grande para mim esse momento de fazer a apresentação do 19º Cadernos de Estudos do Fórum Desenvolve Londrina. Como disse o nosso presidente, foi um trabalho dedicado ao longo desse último ano, de 2025, por todos os membros do Fórum, com a participação de vários palestrantes que trouxeram informações e nos inspiraram para que a gente pudesse realizar esse estudo e elaborar esse caderno. Eu vou dar uma pincelada no caderno, porque vocês vão receber o texto completo, mas esse caderno, pela primeira vez, ele apresenta a homenagem ao professor Sendim, que foi assim uma inspiração para todos nós. Eu conheci o Sendim já na universidade, eu trabalhava no núcleo de inovação tecnológica, então, e foi quando foi logo em seguida gestada e fundada a DTEC. Então, eu conheço desde aquela época e realmente era uma pessoa inspiradora. Né? O meu abraço a vocês. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns documentos, artigos que foram colocados no fórum, no caderno, que eu acho que constituíram elementos que enriquecem o caderno na sua composição, não só focando no problema do PIB, mas ampliando a visão da questão do PIB de Londrina. Bom, aqui nós temos como início que nós começamos a pensar e por que o PIB foi escolhido exatamente entre os indicadores que nós escolhemos anualmente. O grupo de estudos, o grupo do Fórum, definiu que seria importante para Londrina fazer um estudo de como está a situação do PIB e o que nós poderíamos fazer no futuro, que as entidades, as organizações, o poder público poderão fazer no futuro para melhorar o PIB. Tem um dado aqui de 2021.
Esse dado foi colocado porque esse dado foi levantado, consta do caderno, é anterior à divulgação do PIB de 2023, que foi no final de dezembro de 2025. Em 2021, o PIB per capita de Londrina era cerca de 47.700 mil. Em 2023, que é o último dado definitivo que nós temos do IBGE, ele passou a ser por volta de 50 mil, o PIB per capita. Mas continua inferior ao do Paraná, que é de aproximadamente um pouquinho mais de 58 mil reais o PIB per capita. Tem uma coisa interessante em Londrina, que acontece no estudo que nós verificamos, que nós temos um elevado bem-estar. Londrina é uma cidade reconhecida pelo seu bem-estar, pelas suas áreas verdes, por todos os serviços que Londrina oferece, mas, ao mesmo tempo, existe um paradoxo que nós temos uma área de pobreza significativa em Londrina. Quer dizer, nós temos toda uma região em torno de Londrina, e isso faz com que nós tenhamos, né, uma situação a ser pensada, a ser estudada. Então, consta aqui, né, que eu coloquei, o desafio não é só crescer, mas aumentar a renda, né, sem perder essa qualidade de vida que Londrina oferece e que atrai muitas pessoas para cá. Então, o desafio é elevar o PIB total para aumentar o per capita. Então, nós vamos ver quais são as possibilidades para elevar o PIB total e operar uma transformação na distribuição de renda, porque realmente nós temos pessoas muito ricas e nós temos regiões de pobreza e nós precisamos gerar empregos e empregos melhores, porque Londrina, nós vamos ver em seguida, é uma cidade cujo PIB, o município cujo PIB maior é de serviços, e a gente verifica em outras cidades que a composição do PIB, o peso maior, vem da indústria. Foi feito um diagnóstico setorial dentro de todos os estudos, né, do que nos foi apresentado, e, como eu disse anteriormente, comércio e serviços tem 62% do PIB de Londrina. Quer dizer, por que é tão grande? Londrina, na verdade, concentra uma área de prestação de serviços significativa, não só para a cidade de Londrina, para o município de Londrina, mas uma abrangência regional e de pessoas que vêm até de outros estados para tratamento de saúde, enfim, para a utilização dos nossos serviços em geral, né? A indústria tem apenas 21%, é pequeno em relação às outras cidades, como eu vou demonstrar posteriormente, e a parte da administração pública, toda a parte de universidades e toda a área pública. Então, entre 2011 e 2021, nós não podemos esquecer que em 2020 e 2021 houve uma crise, houve um crescimento de 89% do PIB, mas teve uma queda de 21% na geração de empregos industriais. E, na verdade, são esses empregos industriais que têm um salário maior do que o emprego de serviços, e essa queda é bastante significativa. Alguns colocam a razão dessa queda a automação de alguns serviços de algumas atividades, de alguns processos na indústria, né? E um outro fator que chamou bastante atenção e foi apresentado para nós durante o Fórum em Debate é a questão do envelhecimento da população de Londrina. A projeção é que Londrina tenha um envelhecimento maior do que os outros municípios ao redor, e mesmo os que nós comparamos, e que esse problema nós temos que, como pressiona a mão de obra, nós temos que tornar Londrina mais atrativa, trazer mais jovens para trabalhar, e uma das áreas que definitivamente atrai mais jovens é onde Londrina vem investindo, que é a área de tecnologia de informação. Opa! Dentro do caderno, nós ouvimos também aqui, tivemos a oportunidade de ver quais são as ações que estão sendo feitas no município para que haja uma elevação do PIB.
Então, a Prefeitura de Londrina demonstra, existe um documento no fórum, que, de certa forma, integrada, tem uma série de ações que vêm sendo realizadas, que estão detalhadas no texto do fórum, que visam, de forma, às vezes direta, às vezes indireta, com toda a necessidade de infraestrutura, mobilidade, atração de empresas, etc., que poderão contribuir para o crescimento do PIB. Por outro lado, a própria Câmara Municipal também tem feito, a gente começa a perceber um esforço conjunto em melhorar a questão do PIB de Londrina, a melhoria da qualidade de vida e também a melhoria da renda. Então, a Prefeitura, no seu papel, atuou como agente, né, indutor de desenvolvimento, que é um dos seus papéis, e, na verdade, tem vários projetos que foram aprovados, encaminhados, que vão possibilitar, na medida em que sejam executados, a possibilidade de aumento de renda e, com isso, o aumento do PIB, né? E dos indicadores e a melhoria dos indicadores do PIB. Opa! Até eu aprender a mexer com esse negocinho aqui. Outra coisa foi o Master Plan de Londrina, né? O Fórum, durante muitos anos, nos seus estudos, ele levantava a possibilidade e orientava a possibilidade da criação de um plano estratégico para Londrina. Finalmente, isso foi realizado, e a visão do Master Plan, que, na verdade, é um movimento, vamos dizer assim, entre aspas, um planejamento coletivo, em que várias instituições, várias entidades, várias pessoas participam, já com metas e propósitos, visando exatamente Londrina daqui a 40 anos. O que vai acontecer, né? E uma das questões apresentadas no Master Plan é elevar o PIB. Também tem aí, né? Por quê? Como que nós vamos elevar o PIB? Através da educação, inovação, sofisticação do ambiente de negócios e atração de talentos. Porque a questão de atração de talentos é fundamental na medida em que nós queremos levantar, vamos dizer, a capacidade de Londrina, aumentar a capacidade de renda das pessoas, e uma das áreas importantes é a área de TI e também, vamos dizer, de indústrias que sejam mais atuantes, menos conservadoras e melhores para o futuro. Eu nunca sei se é para frente ou para trás. No caderno, nós apresentamos, tem alguns fatores interessantes que estão contribuindo para o desenvolvimento da cidade, para o aumento da renda e, consequentemente, aumento do PIB, melhoria do emprego, etc. Fruto, inclusive, nascido a ideia dentro do fórum, tem o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que funciona junto à ACIL, e esse grupo tem pensado Londrina também, composto por vários membros, né? E ele visa a governança estratégica e a proposição, da mesma forma como o fórum é propositivo, ele também é propositivo a formulação de políticas públicas, né, todo o acompanhamento das políticas públicas estruturantes para o desenvolvimento de Londrina. Um outro fator que foi teve bastante impacto, inclusive serve de modelo para vários municípios e para o próprio Brasil, foi o programa Compra Londrina. Esse programa foi realizado, inclusive, com a orientação e consultoria do NIGEP, que é o Núcleo de Gestão Pública da Universidade Estadual de Londrina, e que colocou uma política pública estruturante para estimular a participação de empresas locais para que a prefeitura pudesse comprar. Isso gerou vamos dizer, o fortalecimento de algumas indústrias e algumas empresas locais e, ao mesmo tempo, contribuiu para que a prefeitura, essa contribuição da prefeitura, melhor geração de empregos, melhoria de salários, etc. Então, esse programa é bastante significativo, porque ele, de certa forma, impulsiona as empresas de Londrina. O Estação 43, mais recentemente, em função, nasceu, eu não sei, o Lúcio está aí, de certa forma, através do arranjo produtivo de TI, começou, vamos dizer assim, as empresas de tecnologia de informação, os grupos, depois o ecossistema de inovação,
puxado, quer dizer, alavancado pelo próprio SEBRAE, e hoje são várias governanças que nós temos em Londrina de vários setores e que permitiram, né, criar o Estação 43, e esse Estação 43 pensa e atua numa infraestrutura estratégica de conexão entre setores econômicos. É bastante interessante, né? Consta do caderno toda uma orientação, uma explicação do que vem sendo feito pela Estação 43. E aí, como acontece sempre nos nossos cadernos, sempre que nós fazemos um estudo de um indicador, nós buscamos cidades que possamos fazer um comparativo, um benchmarking. Por que existe nessa cidade diferente que ela talvez tenha alguns fatores melhores, alguns indicadores melhores do que Londrina? Então, esse ano foram selecionados 3... eu pulei um aqui. 3 cidades diferentes, 3 municípios diferentes: Maringá, Ponta Grossa e Pato Branco. Maringá e Londrina, a gente sabe que existe sempre uma competição eterna entre as duas cidades. Isso, de certa forma, é um fator positivo, porque nos leva a pensar a cidade, o que nós temos de diferente de Maringá e o que Maringá tem diferente de nós. Maringá, ela, na verdade, eu acho que um dos fatores importantes é que a política pública é integrada, né, com a gestão técnica, e há uma certa continuidade nos governos municipais e, principalmente, garantida as ações pelo CODEM, pelo Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que há alguns anos vem orientando, né, composto por membros da sociedade, de diversos segmentos, né, industriais, da área acadêmica, etc., e ele garante um planejamento de longo prazo. E o que é importante para o desenvolvimento de uma cidade é esse planejamento de longo prazo. Não adianta ser um planejamento de 4 anos, político, e sim um planejamento de Estado, um planejamento de governo. E o destaque é a continuidade da gestão administrativa, que, ao longo dos anos, né, vem seguindo, vamos dizer, todas as orientações e o planejamento dos governos anteriores. Então, isso é um fator. O fator de permanência, vamos dizer, de orientação, de você ter um governo não político, mas você tem uma política de governo que dê a continuidade àqueles projetos e a continuação. Isso permite que a cidade se desenvolva de uma forma mais orientada. Até aprender a mexer com isso, eu terminei. Ponta Grossa, hoje, vamos dizer assim, eu vou colocar entre aspas, é um fenômeno no Paraná. Porque Ponta Grossa teve um crescimento impressionante no seu PIB nos últimos anos. Mas isso se deve a ações dos governos locais, né? Porque uma série de iniciativas foram tomadas pelas prefeituras, pelos governos municipais, e está colocado aqui, consta do caderno, né? Política de atração de empresas. Maringá tem um fator bastante interessante, que é a localização privilegiada. Ela está no entroncamento super importante, é próximo a portos, próximo a grandes rodovias, então, toda uma facilidade, além de ter algumas riquezas naturais, rios, quer dizer, você tem a parte de rios, você tem trens, você tem toda uma infraestrutura que levou Ponta Grossa, através, né, de todas as diretrizes que foram tomadas, a que crescesse, de certa forma, de uma forma significativa na área da indústria e de empregos industriais. Grandes empresas se instalaram e estão se instalando em Ponta Grossa. A prefeita esteve aqui, nos colocou uma série de metas futuras, inclusive com relação ao aeroporto, etc. A gente vislumbra que Ponta Grossa vai continuar no seu crescimento. E a outra, embora menor que Londrina, e aí a gente sempre tem lembrando que o PIB per capita, né, depende também não só da riqueza gerada do PIB em si, mas também do tamanho da população. E eu vou mostrar em seguida, o crescimento do PIB de Pato Branco é impressionante. Mas o que aconteceu com Pato Branco? Também, além da continuidade e da visão estratégica de futuro,
eles tiveram uma estratégia de desenvolvimento bastante interessante, com a combinação de capital, tecnologia e políticas públicas. O que eles fizeram? A gente, quem acompanhou o movimento lá para trás, de como começou a questão de Pato Branco, e é atração. Universidade, antigamente era a Cefet, depois foi a Universidade Federal Tecnológica, centros de estudos, o foco na área de tecnologia da informação, atraindo empresas e atraindo pessoas, vamos dizer, talentos para Pato Branco, e a formação de um ecossistema de inovação articulado, principalmente trazendo incentivos fiscais e resultados concretos. E uma das coisas foi uma lei de incentivos fiscais que eles utilizaram, e não direcionando só para as empresas a lei do ICMS, não só para a melhoria do ICMS do Estado, mas aplicando, né, esses recursos no desenvolvimento da cidade e nos incentivos para que a área de tecnologia, particularmente, que é, vamos dizer, toda a região de Pato Branco, se desenvolvesse rapidamente. Aí nós temos aqui uma tabela comparativa, né, que isso que é interessante aqui do estudo. Ver se funciona aqui. Ó, incapacidade de usar um negocinho. Nessa tabela comparativa, a gente pode ver aqui a evolução do PIB de Londrina em bilhões. Isso aqui são bilhões, tá? É o PIB geral. De 12,8 a 28 bilhões, um crescimento de 118%, né, nesse período de 10 anos. Maringá, quase, vejam que está sempre próximo. Por um PIB que saiu agora, que é projeção de futuro, Maringá passa um pouquinho à frente. De 12,3 bilhões para 27,8. Veja que está sempre pertinho de Londrina. Um aumento de 126%. Então, Londrina sempre, embora seja a quarta economia do Estado, está sempre para trás. Agora, Ponta Grossa começou com 9,1 bilhões para, em 2023, 25,6 bilhões. Um crescimento de 10 anos extremamente alto e significativo, com um crescimento de 181%, ou seja, quase chegando a 200%. E Pato Branco, logo em seguida, também menor a cidade, menor a área produtiva, 2,2 bilhões em 2013, mas mais que dobrou para 5,8 bilhões em 2023, um aumento também de 163%. Na tabela do PIB per capita. Então, nós olhamos aqui, que é uma das coisas, o nosso estudo tratou do PIB per capita, né? Londrina, em 2013, tinha um PIB de 23.500, mais ou menos, praticamente dobrou, passou para 50 mil, foi para 114% de aumento. Maringá, aí já o PIB per capita refletindo, inclusive, a diferença de população, de 33.560, também praticamente dobrou para 67 mil. Ponta Grossa, de 28.520, cresceu 150%, foi para 71.387 PIB per capita. E Pato Branco, o crescimento também é extremamente significativo, passou em 10 anos de 28 mil a 63 mil, 122%. Então, aí a gente vê a diferença do planejamento, né, e a visão de futuro dessas cidades em relação ao seu desenvolvimento. Feito isso, nosso estudo, depois que, para cada palestra, para cada apresentação que nós temos dos especialistas, nós juntamos, coletamos de todos os membros do fórum, participantes das palestras,
quais são os problemas que Londrina tem com relação ao tema e quais as possíveis soluções. Isso são feitos em tarjetas, que, no final, essas tarjetas são compiladas e que vão produzir depois o que nós pensamos, qual é a estratégia que nós vamos propor como uma entidade propositiva do caderno para que tanto governo, quanto sociedade civil organizada, quanto empresas, etc., possam ter, talvez, um elemento norteador. E aí nós temos, de todos esses levantamentos que nós temos, no final do caderno, eu não vou apresentar aqui, mas no final do caderno, cada uma dessas propostas vão ter os problemas e soluções. Eu vou apresentar as prioritárias, que nós consideramos prioritárias. O primeiro, nós verificamos em outros, no benchmarking, que um dos pontos positivos que aumentaram a questão do PIB e a industrialização foi o Plano Integrado de Industrialização e Atração de Investimentos. Londrina precisa ter um plano integrado, né, de atração de empresas e um plano de industrialização. Então, o Fórum propõe um plano de industrialização para Londrina, né, e o plano de atração de empresas. Isso traz investimentos, né? O foco, como Londrina já vem colocando o seu foco na indústria de base tecnológica. Então, outra coisa, são as cadeias de longo e alto valor agregado, porque não é só trazer uma grande empresa, mas trazer toda a cadeia, né, de longo e alto valor agregado. Integrar incentivos fiscais, ordenamento territorial, nós precisamos fazer isso. Nós já vimos uma apresentação da Prefeitura com uma visão de ordenamento territorial para atração de indústrias aqui na região sul. E estratégia de prospecção nacional e internacional para trazer indústrias para cá. Um outro fator que nós observamos que tem, por exemplo, o exemplo de Pato Branco, parques tecnológicos e distritos produtivos estratégicos. Isso é bastante importante, né, que a gente tenha parques tecnológicos, particularmente na área de TIC, agroindústria, eletromecânica e saúde. Né? E podem vir outros, porque esses já existem em Londrina, deveriam ser fortalecidos, né, e estimulados. Uma infraestrutura adequada, os marcos legais, nós precisamos da Câmara, nós precisamos da Prefeitura para que existam marcos legais específicos. Um outro fator, uma maior integração entre as universidades, vamos dizer, a área acadêmica e as empresas, e aí a gente vai aumentar, claro, a densidade econômica e a inovação. Um ambiente de negócio moderno e regulatório. Então, nós temos o problema das leis municipais. Muitas vezes, a burocracia impede a abertura rápida de empresas. Né? Nós temos, vem sendo resolvido, mas a gente ainda verifica que a burocracia é um fator impeditivo que as empresas se coloquem em Londrina. E nós vemos, muitas vezes, ela deixa de vir para Londrina, ela vai para Cambé, ela vai para Ibiporã, ela vai para Arapongas, ou seja, vamos dizer, contribui para a riqueza regional, mas deixam de estar em Londrina em função da burocracia, né? E outros fatores vamos dizer, de modernização. Um fator interessante é a infraestrutura logística e aerotrópole, né, que o nosso colega colocou e foi investigar, e eu fui investigar. Na questão de Londrina, nós vimos aí a colocação que o presidente fez, né, do projeto financiado pelo presidente da FPADO, priorizar investimento em articulação institucional, consolidar Londrina como aerotrópole. Se vocês olharem as últimas notícias, cada vez mais Maringá está consolidando o seu aeroporto, trazendo grandes, vamos dizer, a possibilidade de logística melhor. E também a melhoria logística regional. Nós temos assim
teríamos que melhorar. Veja, para São Paulo, um escoamento, para Curitiba, para o Porto de Santos, nós não temos toda a rodovia duplicada até Londrina. Se nós escolhermos o estado de São Paulo, também nós temos um trecho até Cornélio Procópio e depois pista simples. Quer dizer, nós temos a questão logística muito complicada, a questão dos trens também, né? E implantação de áreas industriais no entorno do próprio aeroporto e com toda essa contribuição para que esse modal funcione. Capital humano para setores estratégicos. Isso é fundamental. Londrina forma, Londrina tem capital humano, vamos dizer, as nossas universidades formam pessoas, graduam engenheiros, mas um estudo que nós fizemos já há alguns anos, em que nós verificamos que, apesar disso, as pessoas vão embora, os nossos talentos vão embora. Por quê? Porque Londrina não possui indústria suficiente, áreas suficientes para absorver essa mão de obra. E nós precisamos de talento, nós precisamos de pessoas, né, inovadoras, que olhem o futuro e que nos ajudem a crescer. Então, nós precisamos estar no plano estratégico, né, atração e desenvolvimento e permanência de talentos. Formamos muitos talentos, né, formamos muitos engenheiros hoje, mas uma boa parte vai embora por falta de oportunidades em Londrina. E, claro, talentos ganhando mais, né, eleva a média do município. Nós já temos um polo, vamos dizer, no Senai de inteligência artificial, então também um dos pontos que foi levantado, que eu contribuiria para a melhoria e o desenvolvimento de Londrina e aumento da renda per capita, seria consolidar Londrina como uma cidade de inteligência artificial. Então, tem vários projetos em andamento, tem projetos que poderão ser iniciados e incentivos ao uso de IA no setor público. A gente vê a IA hoje permeando todos os setores e o setor público não pode ficar de fora. Aí, esses 6 são os fundamentais associados vamos dizer, à melhoria do PIB de Londrina, a questão da industrialização, que está sempre permanente, né? Que a gente vê que essas cidades que nós fizemos o benchmarking, elas, na verdade, o PIB é maior em função do PIB industrial, vamos dizer, do desenvolvimento industrial, da renda das pessoas, que é maior do que comércio e serviços, e a ideia que é uma ideia que já vem sendo levantada pelo Fórum há alguns anos, que é a Agência Público-Privada de Desenvolvimento Econômico, né? Um conselho, agência público-privada, para buscar a captação de investimentos, promoção da imagem da cidade. Nós temos que promover. Maringá está sempre dizendo, é uma das melhores cidades do Brasil, uma cidade de qualidade de vida. A gente vê em vários jornais, em várias publicações. Londrina precisa fortalecer a sua imagem, né? E nós temos que ter apoio para as empresas que virão para cá, que queiram vir para cá, e, principalmente, eliminando a burocracia, eliminando uma série de fatores impeditivos que vêm acontecendo. Nós temos um centro de convenções? Temos, mas nós precisamos de um centro de convenções que realmente seja estruturado como um modelo de negócio, porque Londrina tem a possibilidade de trazer o turismo de negócios. Nós precisamos de um belo centro de eventos, como nós vemos em outras cidades, em que você tem, não só serve para alguns eventos ou palestras, mas tratam-se de eventos, de trazer empresas para esses eventos, empresas que venham, que a gente constitui. Por exemplo, na área de metal mecânico, um evento que vem empresas inovadoras, etc., que vão ter seus estandes. Londrina não tem isso. A gente vê isso em outras cidades. E isso traz o turismo técnico, o turismo, vamos dizer, o turismo de empresas, de empreendedores, etc. E Londrina precisa disso, porque nós temos, no turismo de Londrina, temos lugares interessantes, temos lugares que possam ser visitados, que atraem o turismo por si só, mas também nós precisamos do turismo empresarial.
Os eventos, por exemplo, eu vejo eventos científicos, cidades que atraem 2, 3 mil pessoas para eventos científicos. Londrina, se nós fizermos isso, nós não temos um espaço para promover um congresso nacional ou um congresso internacional, trazendo pessoas de todos os estados. Muitas vezes eu conheço uma cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, que vem atraindo eventos. Por quê? Porque tem uma infraestrutura hoteleira, tem uma série de coisas que podem atrair eventos de determinadas áreas, principalmente eventos científicos que atraem milhares de pessoas. E aí mobiliza hotéis, restaurantes, etc. Também com a ideia do BI e a questão dos impactos da reforma tributária, que começou a partir desse ano, a ideia é criar um centro de inteligência econômica, né, para que faça estudos estratégicos. Isso poderia ser um centro com várias entidades, né, as universidades, principalmente, que têm os talentos, incluindo o impacto da reforma tributária, análise de cadeias produtivas, perfil de mão de obra, simulações fiscais, etc., que ajudariam, claro, no desenvolvimento de políticas públicas. E, por último, eu já mencionei ali atrás, nós precisamos reposicionar Londrina interna e externamente. Nós precisamos saber vender Londrina. As pessoas gostam muito de Londrina, as pessoas gostam de viver em Londrina, as pessoas, os habitantes de Londrina, se a gente vê o caderno de indicadores, eles realmente têm orgulho da sua cidade, mas nós precisamos fortalecer isso com informações mais efetivas. A gente vê que existem alguns movimentos importantes da própria prefeitura, e uma estratégia de comunicação e também identidade de Londrina. Londrina, qual é a identidade hoje de Londrina? Londrina foi a capital do café. E hoje, quem é Londrina? Né? Onde está a Londrina de hoje? Qual é a nossa referência? Né? Nós precisamos mudar isso e criar, vamos dizer, uma imagem positiva e uma identidade positiva. Então, era isso o que eu tinha para dizer para vocês. Né? Os dados mais detalhados encontram-se no caderno, que vai ser distribuído para os senhores. E nós agradecemos por vocês estarem e terem permanecido aqui conosco. E reafirmo, é muito orgulho para nós do Fórum realizarmos esse estudo, oferecermos para a cidade de Londrina, e é um esforço coordenado, mas que, no final, vale a pena, porque o nosso papel aqui é contribuir para que o futuro de Londrina realmente seja sempre cada vez maior. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um evento do Fórum Desenvolve Londrina. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, autoridades, entidades, patrocinadores, representantes aí da sociedade civil, imprensa, membros do Fórum Desenvolve Londrina. Obrigada pela presença de vocês nessa manhã. Muito importante compartilharmos as informações, as proposições que o Fórum desenvolve durante o ano com toda a sociedade, que é a partir daqui que tudo isso pode ser construído, né? Nós somos pensadores e vocês todos aqui são realizadores, e juntos a gente faz com que as coisas aconteçam e Londrina se torne cada vez uma cidade com desenvolvimento econômico e social sustentável. Os trabalhos do Fórum Desenvolve Londrina, o nosso Business Intelligence, eles são encontrados no site da nossa entidade, todos os nossos cadernos, inclusive o que é apresentado hoje, no www.forodesenvolvelondrina.org.br. Vocês podem baixar lá, mas aqui na saída todos receberão um exemplar do nosso caderno de estudo 2025 sobre o PIB per capita de Londrina e as nossas proposições para o desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a presença mais uma vez de todos vocês e tenham um excelente dia. Obrigada.